O pessoal começou a entrar. Boa noite, galera. Boa noite. O pessoal tá vindo de onde aí? Vão dizendo. Que cidade? Fala, meu rei. E aí, rei? Beleza? Tá me ouvindo bem? Beleza. Tô lhe ouvindo bem. Agora eu acho que tá com eco. Seria bom você botar um fone, né? Talvez, se você Eu tiver tô com aí. fone. Tá com fone? Eu me ouvi. Mas então deve ser alguma coisa aí. Boa noite a todo mundo. Porra, Bernardo. Prazer imenso estar aqui com você. Obrigado por ter aceito o meu convite para a gente conversar hoje sobre esse tema, que é um tema em comum, né? Tanto um tema na nossa interseção intelectual. E essa live também é um, um ato simbólico, né? De boas-vindas, de retorno, bom retorno. Você agora se incorpora novamente ao meu escritório, vai atuar junto com o Rafael em arbitragem, em infraestrutura, em tutela coletiva, na litigância de um modo geral, mas com suas habilidades aí já de muito tempo de formado, já tem bom tempo de formado, já mestre, já doutorando, professor da Universidade Federal da Bahia, professor da Universidade do Estado da Bahia. Quer dizer, um nome já bem conhecido. E você que tinha sido nosso estagiário há tantos anos atrás, né? 15 anos atrás, talvez. 15 anos atrás, foi meio É. orientando na graduação, meio orientando na graduação. É, e agora volta para o escritório, agora dia 1º de abril. E a gente está celebrando aqui seu retorno e dando as boas-vindas formalmente na sua casa. Você está voltando para sua casa. E esse tema, que foi um tema que a gente decidiu junto, é um tema que nos liga muito diretamente, porque é uma perspectiva da tutela coletiva que não é muito difundida, que é pensar a tutela coletiva, portanto, a proteção das situações jurídicas coletivas, dos interesses, dos direitos de grupos, também no plano extrajudicial, não pensando apenas no processo jurisdicional coletivo, mas pensando a tutela coletiva fora do judiciário. Fora do judiciário. A conversa é até mais extrajudiciário do que propriamente extrajudicial. Vamos pensar na tutela coletiva fora do judiciário, como é possível dar uma boa proteção jurídica. E me parece, Bernardo, e aí eu já levanto a bola para você se apresentar e cortar e começar o nosso debate, fazendo as provocações que você, as considerações e provocações que você entender adequadas. E parece que é importante também falar sobre isso, porque é uma forma de a gente inserir a tutela coletiva num contexto de um sistema de justiça tido como um sistema multiportas de justiça. Um sistema em que a justiça como solução de um problema jurídico, né, seja acessível por diversas portas, por diversos meios. Então é pensar na justiça coletiva também sem ser uma justiça vinda do judiciário. Então eu acho que também por isso é importante colocar a tutela coletiva num sistema de justiça multiportas. Você concorda? Seja bem-vindo, meu caro, a palavra é sua. Fred, eu estou muito feliz por esse momento da minha vida. É, eu, 16 anos atrás, fui estagiário do escritório. É um ambiente com o qual eu sempre me identifiquei. Tenho muitos amigos dentro do escritório, né? É, Inclusive, você é um deles. E além de ter sido meu professor, e você disse aí que foi meu orientador na graduação, mas você é meu orientador para a vida, rapaz. Então, é, é, é um momento muito feliz para mim, né? É um momento em que eu me aproximo do encerramento de um ciclo de estudos a que eu me submeti muito forte. Eu optei
por um desafio de fazer o doutorado fora. Isso, isso gerou um tempo maior do que eu esperava para que esse ciclo tivesse concluído, mas de uma forma que se conclua muito positiva, né? Porque é um trabalho que eu levei muito a sério e volto para a advocacia de uma forma mais intensa desde o ano passado, mas agora, no retorno ao Didier, eu realmente me sinto em casa e, 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 e é um momento de muita felicidade para mim. E agradeço também o convite que você me fez. Esse é um espaço muito privilegiado para a gente discutir temas ligados ao processo e alguns fora dele, né? Porque você também costuma fazer lives leves que eu acompanho com muito gosto e com muita atenção. Sábado vai ter uma. Sábado Sábado vai vai ter ter uma, uma. né? Sábado vai ter uma. Então, mas especificamente sobre o nosso tema de hoje, eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que a tutela coletiva, como ela está fora do âmbito de regulação do CPC, às vezes ela é um pouco esquecida, né, em relação aos temas que estão orbitando aí em torno do processo individual. E embora a preocupação com a tutela extrajudicial, ou extrajudiciária, como você prefere chamar, venha crescendo, eu ainda vejo poucas manifestações sobre, embora muito importantes, algumas delas, sobre tutela coletiva extrajudicial. É um tema um pouco negligenciado, né? Embora tenham surgido cada vez mais trabalhos sobre o assunto. Então, o CPC que trouxe a ideia de meios extrajudiciais e soluções de conflitos sob o desígnio de justiça multiportas, inaugurou assim um momento de atenção especial, né, para as tutelas coletivas, para as tutelas extrajudiciais, mas eu ainda vejo pouca atenção voltada para a tutela coletiva extrajudicial. Então, eu acho que é um tema fundamental para a gente explorar, né? É um tema muito caro para mim, como você disse. É um tema que é objeto da minha preocupação desde o mestrado. Desde o mestrado, em que eu estudei a arbitragem coletiva, mais dirigida para a área ambiental, né, que vai ser um carro-chefe de minha atuação aí no escritório. Mas há outras questões que merecem muita preocupação, né? Hoje a gente, aliás, na sexta-feira, se eu não me engano, na segunda, ontem mesmo eu acho que foi ontem, né? Que foi publicada a nova lei de licitações. Ela traz um sistema de tutela extrajudicial que envolve, pela primeira vez, numa legislação federal, o dispute board, por exemplo, que precisa Exatamente. ser analisado, também sob o aspecto da tutela coletiva, né? Com certeza. É interessante, eu não sei se eu já lhe falei isso. Há 3 ou 4 anos, 2017 ou 2018, eu fui convidado pelo Ministério da Justiça do Peru, para poder, como uma espécie de consultor internacional, para ajudá-los na elaboração de um projeto de CPC, de reforma do CPC de lá. E eles queriam colocar um capítulo sobre processo coletivo. E eles achavam que eu era um especialista em processo coletivo e me convidaram para isso. E aí me mandaram a minuta do que eles tinham feito. Curiosamente, na minuta não tinha nenhum dispositivo sobre acordos coletivos. Nenhum. Aí eu fui perguntar para eles, né, na nossa reunião, se aquilo ali tinha sido deliberado, eles decidiram que não teria acordo no processo coletivo, ou se eles tinham se passado, se foi um lapso. Aí a resposta deles foi surpreendente. Ele fez: Fred, nós aqui
nem cogitamos o assunto. Veja, não é que eles decidiram não colocar, decidiram que não cabia. Eles nem passou pela cabeça deles a possibilidade. E aí a minha resposta para eles foi a seguinte, curioso, para um brasileiro com 35 anos aí de lei de ação civil pública, é inconcebível um sistema de tutela coletiva sem acordo. É inconcebível no Brasil. É provável que 90% dos problemas coletivos sejam resolvidos por acordo. É provável que, e aí uma pesquisa pode revelar, que boa parte das ações coletivas, terminem por acordo. Demoram e terminam por acordo. Então, o acordo é uma peça-chave. Talvez essa seja a primeira grande dimensão da tutela coletiva extrajudicial, ser uma peça-chave. E aí a gente olha para o ordenamento e vê um parágrafo na Lei de Ação Civil Pública, você vê um dispositivo sobre acordos coletivos envolvendo entes federais numa lei de 97, é só por caso acordo coletivo envolvendo a União, e você tem a resolução do CNJ disciplinando o compromisso de ajustamento de conduta. E acabou. Ou seja, aquilo que corresponde a 90% da solução dos problemas coletivos do país está hiporregulamentado no Brasil. E aí eu lhe pergunto, passo a bola para você, para você destacaria alguns problemas dogmáticos envolvendo os acordos coletivos que merecem reflexão? Eu acho que existem vários problemas, né? Eu acho que o primeiro deles é o problema da legitimidade, né? Como é que a gente identifica, se a gente está falando de tutela de grupo, como é que a gente identifica quem vai ter o poder de estabelecer qual é o objetivo a ser alcançado pelo grupo naquela negociação? Quais são os critérios que encaminham a conclusão para o fato de que aquele sujeito representa bem aquele grupo naquela negociação específica? Esse é um problema gravíssimo, não é? Porque isso depois vai gerar um problema de insegurança em relação ao acordo. Os americanos, depois de um tempo, perceberam isso, né, e inseriram lá na legislação federal de processo civil critérios específicos para determinar quais eram os caminhos para identificar justamente quem podia representar adequadamente um grupo numa negociação. E eu acho que isso precisa ser enfrentado aqui também, né? A gente ainda não tem isso muito claro. O que depois vai gerar um problema, como eu disse, relacionado à segurança jurídica. Por exemplo, um compromisso de ajustamento de conduta, né? Qual é a solução que eu tenho para o fato de que, em tese, existem vários legitimados para encampar uma negociação? Porque, por exemplo, uma associação de proteção do meio ambiente pode encampar uma negociação coletiva, essa negociação ser fechada, né, e submetida dentro do processo judicial, ou melhor, vamos supor que o Ministério Público inicie essa negociação no âmbito de um inquérito civil, né, e depois celebre lá um compromisso de ajustamento de conduta. Como é que eu garanto que esse compromisso de ajustamento de conduta depois não vai se tornar uma ação civil pública, né? Eu posso optar, por exemplo, por submetê-lo à homologação judicial. E isso vai me dar a proteção da coisa julgada, por exemplo, né? Ele vai ficar protegido pela coisa julgada. Agora, sucede que se isso pode ser estrategicamente equivocado fazer, né? Porque eu posso chamar atenção para um problema que ainda não se tornou realidade.
Então, se eu tenho a opção de homologar, eu tenho que analisar se se essa opção é uma opção que vai me trazer benefícios ou não. Então, em realidade, eu preciso observar se o, o, se O acordo, o, né, ou colocar o acordo para ser homologado, se isso é estratégico ou se é não. estratégico. É, Eu tenho atuado muito, Bernardo, muito mesmo, em acordos coletivos. E eu concordo com você que hoje o grande problema, o grande gargalo é garantir um acordo celebrado com um dos legitimados, que é legitimado para aquele acordo, se segure caso um outro legitimado não goste. Porque o nosso sistema é um sistema com múltiplos legitimados à tutela coletiva, múltiplos. Basta pensar que pela unidade, o Ministério Público é uno. É uma ficção jurídica que prevista na Constituição que o Ministério Público é uno. Mas você tem Ministério Público Federal, do Trabalho, estadual. E no estadual você tem cada um uma promotoria. E cada promotor tem a sua independência funcional. Tem isso, tem 6 promotorias do consumidor, cada um tem sua independência funcional. Você faz um TAC com um, o que garante que um outro não concorde, ou que o Ministério Público de outro estado não concorde. Então isso é um problema objetivo. Eu entendo, e tenho defendido isso, que uma vez celebrado um TAC, um compromisso de ajustamento de conduta, um CAC, um compromisso de ajustamento de conduta, com quem tenha legitimidade para celebrá-lo, aquilo é um acordo jurídico válido, que há de prevalecer até ser desconstituído. O que eu quero dizer? Se houver um outro legitimado que não concorde com aquilo, entenda que o CAC está equivocado, enfim, não concorde, ele pode até impugná-lo, mas ele vai ter que desafiá-lo. O que ele não pode é ignorá-lo. Não pode, por exemplo, propor uma ação civil pública ignorando o CAC, não. Ele vai ter de desafiar o CAC. Se houver homologação, e aí o ponto da homologação que você levantou é um ponto interessante da estratégia, mas a homologação ela tem um bloqueio maior porque surge aí a coisa julgada. Então, uma eventual impugnação vai se dar ou internamente por meio de recurso ou por rescisória. Havendo coisa julgada. Ô Fred, talvez eu não tenha conseguido me expressar bem, mas o que eu queria dizer, em realidade, é o seguinte: quando a gente. Essa é uma decisão muito importante do ponto de vista estratégico. Porque se eventualmente a gente tem um dano ambiental de impacto nacional, por exemplo, a gente tem muitos atores que podem questionar esse acordo. Se a gente tem um dano ambiental de impacto local, um suposto dano ambiental de impacto local, a gente tem formas de identificar, né, e eventualmente até trazer esses sujeitos para a celebração do acordo e assim evitar problemas futuros. Né? Aí Então, tem que trazer gente para o acordo, né? Essa é uma estratégia. Quanto mais gente subscrever o acordo, embora você demore mais para celebrá-lo, porque mais gente vai fazer exigência, mais gente vai querer glosar, em compensação, você, ao incluir mais gente no acordo, você diminui o espaço de impugnação do acordo. É sempre um jogo de gangorra, né? Porque, de um lado, colocar mais gente aumenta a segurança, diminui, quer dizer, aumenta o tempo também, né, de negociação. Dificulta a negociação, torna a negociação muito mais complexa. A gente tem um caso lá no escritório, inclusive, é um caso que eu atuo junto com o Rafa, então você vai entrar nesse caso. Veja que caso interessante. Houve um compromisso de ajustamento de conduta celebrado com o Ministério Público. Só que o compromisso tinha um elemento preventivo. Ou seja, não havia ainda a lesão, não havia ainda o ilícito, mas preventivamente se resolveu
já estabelecer quais são as regras do jogo para dar segurança. E aí houve uma ação popular impugnando esse compromisso, sob o fundamento de que não cabia compromisso preventivo. Você veja, não cabia compromisso preventivo. E é um outro ponto em aberto, né? Você fala nas resoluções do CNJ, eles falam em prevenção, mas a lei não fala em prevenção. Até que veio a LINDB em 2018, a lei de introdução em 2018, e lá no artigo 26, cria aquilo que para mim é um tipo de compromisso de ajustamento de conduta, no artigo 26 eu defendo isso, com natureza preventiva evidente. Evidente. Ora, você veja, acredite, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais desfez esse TAC, que aliás já foi cumprido. Você imagina, veja o problema que é isso para uma empresa que celebrou o TAC, gastou uma fortuna, inclusive, celebrando o TAC. É um cenário lamentável, né? É um cenário lamentável que revela a concepção de tutela dos direitos no Brasil, né? O histórico da concepção de tutela de direitos no Brasil. Quer dizer, os sujeitos envolvidos no problema têm menos voz do que deveriam ter. Então, esse é um problema que precisa ser atacado e acho que pode ser atacado a partir do momento em que você trabalha com as tais das múltiplas portas de que nós falávamos no começo da conversa. E aí, eu acho que até você fala isso no livro com Zanetti. Bernardo, só um parênteses aqui. Tem como você ajustar um pouco sua câmera, baixar um pouquinho ela, para a gente lhe ver melhor? Aí, agora sim, você é bonito pra cacete, rapaz. Você é bonito pra cacete, estava escondido. Vá, continue aí. No meu livro, estava falando aí do meu livro com Zanetti. Você fala do design de sistema de resolução de conflitos, né? Dessa possibilidade que a tutela extrajudicial te dá de você sair acoplando instrumentos de resolução de conflitos de maneira que você evite depois esse tipo de resultado. Uma coisa que a gente não mencionou foi a arbitragem, por exemplo. Né? Eu posso pensar, por exemplo, num acordo que comece num compromisso de ajustamento de conduta, né? E eventualmente depois vá ser desencadeada uma arbitragem. Eu posso pensar nessa possibilidade. Defendo isso, inclusive, no meu livro. O Ministério Público, não há nenhum impedimento do Ministério Público ir para uma arbitragem. Né? Embora isso ainda é engraçado, porque estava pensando nisso outro dia. Minha dissertação de mestrado, ela parece assim, um pouco na época em que foi elaborado, parece que tem ideias de laboratório, experimentais, né? Mas hoje as pessoas estão discutindo a participação do Ministério Público na arbitragem. Né? O livro de Ana Luísa Neri, por exemplo, discute esse assunto. Então, a gente tem que começar a pensar em meios de acoplar os meios extrajudiciais para a solução de conflitos coletivos e assim garantir mais segurança jurídica. Por quê? Se eu levo um compromisso de ajustamento de conduta depois para uma arbitragem, né, eu garanto, em princípio, maior respeito à resolução que foi estabelecida pelas partes na fase de negociação. Eu garanto que esse tipo de incompreensão, ou melhor, eu aumento as minhas chances de que esse tipo de incompreensão não vá se suceder. E assim eu consigo controlar melhor esse tipo de consequência. A arbitragem coletiva ainda é um tema curioso, né? Você escreveu o seu livro em 2007.
2007, 2007 não, 2011, 2010. 2007 você foi quando você concluiu a graduação. Não, em 2010. 2009 eu escrevi, foi publicado em 2010. Você concluiu. É porque você fez a graduação, se formou, já entrou no mestrado, né? Foi. Foi isso. 2009, 2010 publicou. De lá para cá, 10 anos depois, né, 11 anos depois, já tem muita coisa escrita sobre a arbitragem coletiva e realmente a prática da arbitragem coletiva aumentou. Aumentou. E é um espaço incrível, né, de desenvolvimento. Leonardo Rocha estava até falando aí que a arbitragem já seria judicial. Sim, seria judicial, mas seria extrajudiciária. Lembra que eu falei no início da live que a gente ia tratar da tutela coletiva fora do judiciário. O acordo é muito importante, sem dúvida o mais importante no meu modo de ver, mas a arbitragem também cumpre um papel, ou pelo menos tem começado a cumprir um papel importante nisso. Embora eu ainda ache, Berna, que tem espaços dos acordos que estão muito indefinidos. Por exemplo, acordo envolvendo direitos individuais homogêneos não tem nada regulado, nada, zero. E os acordos que a gente tem são todos acordos que seguem um modelo diferente, que é um modelo como o caso dos planos econômicos, que foi um acordo opt-in, quer dizer, um acordo que as vítimas teriam de aderir ao acordo. Se elas não concordassem, elas não se vinculavam ao acordo. Eu acho que foi uma solução engenhosa, uma solução que não prejudica o consumidor, mas não há realmente nenhum regramento. Um outro tema interessante é que sempre me perguntam isso, Fred, a gente pode, por TAC, pular para um acordo do Ministério Público, fazer uma reestruturação? Você pegar o processo estrutural, está na moda aí, já todo mundo falando, tudo quanto é evento sobre processo estrutural. A gente pensa no processo estrutural jurisdicional. É preciso fazer uma reestruturação por TAC? É preciso um TAC estrutural? E eu mesmo fiz um lá do escritório, a gente fez um no ano passado. A gente reconstruiu o regramento do ensino. Imagine, nós reconstruímos o regramento do ensino infantil, fundamental e médio em Salvador e Lauro de Freitas para o período de pandemia. Foi reconstruído por TAC. Negociando um mês de negociação. Inclusive, um abraço para a doutora Thelma, promotora do Ministério Público da Bahia, que exerceu um papel fundamental de liderança, juntamente com o Felipe do PROCON e com a Defensoria Pública. Foram 70 escolas de celebrância. Tá? Imagina um TAC com 70 escolas reestruturando. Então, realmente, há muitos caminhos. Mas fale um pouco sobre... Você disse aí que os dispute boards, que agora estão previstos expressamente na lei de licitação para os contratos administrativos, eles podem ser utilizados num contexto de tutela coletiva. Então, explica um pouco para a galera aí que não sabe o que é um dispute board e como isso pode ser utilizado num contexto de tutela coletiva. Pois eu ia engatar justamente esse assunto. O dispute board é um meio extrajudicial que surge no contexto da resolução de conflitos, sobretudo na área de engenharia civil, né? Sobretudo na área de engenharia civil. A ideia é a seguinte, a ideia é que seja constituído um painel decisório que vá acompanhando a execução do contrato, e aí, falando ainda na origem, né? E vá acompanhando a execução do contrato da obra. Né? E a ideia é que esse painel decisório tenha um contato quase que um contato permanente com a execução do contrato, de maneira que a compreensão sobre os fatos que vão se sucedendo aproxime o painel decisório da possibilidade de resolver as questões que emerjam dessa execução com muita brevidade, com um poder de reação muito grande. Né? Eu tenho esse painel decisório, pode emitir recomendações apenas, né? Portanto, decisões não vinculativas. Sempre não é possível construir um dispute board resolutivo, não? Não, pode, né? Pode ser que esse painel decisório
tenha a missão de emitir recomendações, e pode ser que esse painel decisório tenha a missão de impor decisões. Impor decisões. Eventualmente, pode ser que ele tenha as duas missões simultaneamente, que é o que se chama de Combined Dispute Board. Né? As partes é que encaminham se ele vai emitir uma recomendação ou se ele vai emitir uma decisão. E isso difere um pouco da arbitragem, sobretudo porque essa decisão não tem caráter jurisdicional, ou seja, a eficácia dela é meramente contratual. Né? E eu comecei a perceber que algumas iniciativas de gente escrevendo sobre dispute board para acompanhar contratos no agronegócio, por exemplo. Né? O contrato de integração vertical, que envolve aí uma cadeia de fornecimento de insumos, não é? e de bens, de serviços, dele emerge uma complexidade tal que merece esse acompanhamento permanente. E aí, pensando na tutela coletiva, a gente identifica que essa característica também está presente, essa complexidade e, sobretudo, nos conflitos estruturais. Porque se o objetivo da resolução de um conflito estrutural e o objetivo mais nobre é justamente promover uma reestruturação, nada melhor do que um painel decisório permanente que acompanhe essa reestruturação passo a passo. Eu acho sensacional. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nesse TAC que eu disse a você que nós celebramos sobre as escolas, na minuta que eu mandei, isso acabou não prevalecendo, mas na minuta que eu mandei, eu propus exatamente criar um comitê de solução das disputas de execução. Todas as dúvidas relacionadas à execução da reestruturação. Porque, veja, estávamos ali em maio de 2020. A gente não tinha dimensão ainda do que estava acontecendo. Não sabia como as coisas se dariam. Há questões sanitárias, há questões consumeristas, concorrenciais, trabalhistas, que ainda estavam bem ainda indefinidas, difusas em maio do ano passado. Então, a minha ideia era um comitê de solução que tivesse um promotor de educação, um promotor de consumidor, um promotor de saúde, da parte de saúde, com as escolas e a defensoria, cada um representando uma percepção e fossem resolvendo os problemas. Mas acabou não vingando porque a promotora queria encaminhar a solução apenas pela dimensão do consumidor. A minha perspectiva era resolver o problema sobre todas essas dimensões. Trabalhistas, sanitárias, consumeristas, concorrenciais. Acabou não dando certo. Mas a minha ideia foi exatamente essa. Então, quando eu vi você falando aqui sobre dispute boards, eu me lembrei, porque isso pode ser inserido no TAC. Você pode criar realmente um TAC. E se o TAC for um TAC de reestruturação, como esse, como está acontecendo no Brasil, pare para pensar, todos os TACs relacionados a estabelecimento de regimes de transição em razão dos problemas decorrentes da pandemia são TACs de reestruturação. Uhum. Todos eles. E é muito melhor você ter um comitê de solução de disputa do que ficar com qualquer problema indo para o judiciário. Que não vai resolver a tempo. Que não vai resolver a tempo. Veja, que não vai resolver a tempo. É impossível de resolver. Então, é muito boa essa sua pegada. Essa é uma característica do DRB, Fred, que eu acho que é muito importante, né? Quer dizer, o árbitro, o juiz, ele reconstitui o passado. O comitê de disputa, ele está acompanhando o presente, o fato está acontecendo e ele está absorvendo. Então, eu acho que é uma solução para esse tipo de problema sensacional, sensacional. Eu concordo com você. Concordo com você. Aí Nilson está perguntando, nosso amigo Nilson, deliberativo por votação, isso tudo é construído no TAC. Quer dizer, as regras de solução são desenhadas. É isso que as pessoas têm que entender. Num sistema de justiça multiportas, que tenha, ao mesmo tempo, um estímulo à autocomposição e
a possibilidade de definição das regras da autocomposição, porque é assim que nós temos, né? A lei de conciliação e mediação diz que ela é regida pela autonomia privada. O CPC permite os negócios processuais no artigo 190, que no fim das contas que estabelecem as regras de solução de disputa. Então, se você combina essas regras, você pode dizer que o Comitê de Solução de Disputa ele tem fundo negocial e esse negócio vai estabelecer as regras. Votação, se não vai ser votação, maioria, se não vai ser maioria, se é só recomendação, se vai ser uma combinação de recomendação para umas coisas, resolução para outras. Isso é realmente muito bom. É muito bom. E posso ter uma etapa anterior, Fred? Posso ter uma etapa anterior à etapa efetivamente de funcionamento do comitê, no sentido de produzir uma recomendação à decisão, que envolve atos postulatórios, eventualmente até uma etapa instrutória. Antes disso, eu posso ter um ambiente que se chama, que normalmente é designado como informal assistance. Quer dizer, o comitê se apresenta para uma conversa claro. em que as partes apresentam suas preocupações, e aí entra outra característica. Normalmente o comitê é constituído por experts no tema, normalmente não são sujeitos da área formados em direito, né? São, quando aplicado em engenharia civil, normalmente são os engenheiros que participam e eventualmente pode ter um advogado presidindo, ou um bacharel presidindo, em direito presidindo, mas é importante considerar que a informalidade é a tônica do negócio. Foi o que Leandro porque perguntou a informalidade aqui, gera adaptabilidade. olha o que Leandro perguntou aqui, Leandro Fernandes, que hoje é juiz do trabalho em Pernambuco e é meu orientando um doutorado. Um cara brilhante, brilhante. Leandro, a gente vai ter que fazer uma live esse ano aí você, para falar sobre sua tese. Olha o que ele pergunta aqui. Existe preclusão para o comitê, ou ao menos uma proibição do venire nas recomendações e decisões? Veja, as regras do comitê são regras estabelecidas negocialmente. E muito provavelmente, se um comitê é contraditório em suas recomendações, ele vai ser destituído. Negocialmente. Claro. Quer dizer, as partes vão destituir. Né? Então, as pessoas têm que entender, isso não é um comitê estatal. Não é um comitê pré-existente. Quer dizer, ele é até um misto. Ele é um comitê ad hoc, porque ele é constituído para aquele problema, mas ele pré-existe aos problemas que aquele acordo ainda não tem. Você faz um acordo, imagina que não vai dar problema nenhum, mas se acontecer um problema, você já constitui previamente um comitê para que se os problemas existirem. Então, ele é um comitê constituído pelo acordo para a hipótese de problemas daquele acordo virem a acontecer. Mas é isso. Pode ser que a complexidade também não exija essa constituição prévia. O comitê ad hoc entra numa determinada etapa de resolução, de acompanhamento da obra, ou, no exemplo que a gente está falando aqui, da reestruturação de uma organização ou de uma burocracia. Né? Todas as possibilidades estão na mesa. Todas as possibilidades estão na mesa. Ele pode funcionar com a etapa de mediação anterior, né? Pode haver uma etapa de mediação anterior, e depois, eventualmente, se avança para a fase propriamente em que o comitê atua como um painel decisório, enfim. Agora, me diga uma coisa, Berna, o Leonardo Rocha está perguntando como distinguir o tribunal arbitral de um comitê de disputa resolutivo. Então, eu acho que a principal diferença está justamente na eficácia da decisão. A sentença arbitral é uma sentença cujos efeitos implicam exatamente aqueles mesmos efeitos produzidos por uma sentença emanada de um juiz. Né? Aliás,
esse é um dispositivo da lei de arbitragem que eu gosto muito, o artigo 31, porque ele resolve o problema. Diz o seguinte, olha, não há como a gente desconsiderar o peso de uma sentença arbitral, porque ela produz os mesmos efeitos de uma sentença produzida por um juiz. E dentro desses efeitos está conjugada, né? Então, é, essa é a principal distinção. A sentença arbitral tem aptidão à produção de coisa julgada, né? A decisão do comitê produz uma eficácia contratual. As partes desse. Veja, a ideia do comitê é a de que, talvez, Fred, isso seja exatamente o que a gente discutia antes, é, é, no sentido de que a atividade judicial era uma atividade substitutiva, né? Na verdade, a atividade substitutiva faz o comitê, porque a parte diz assim: eu não vou decidir. Se surgir um conflito no contrato, eu não quero decidir. Quem vai decidir por mim é o comitê. Aí, de fato, existe uma substituição, né? Porque é uma substituição que ela deseja. Mas você Ela não acha que a programa. distinção, eu fico pensando aqui agora, eu acho que a distinção é que a decisão do comitê, se descumprida pela parte, é como se a parte tivesse descumprido um contrato. Exatamente. É. Se é como se a parte estivesse discutindo uma previsão contratual de observar o que o comitê diz. Se a É, parte descumpre uma decisão arbitral, ela vai ser executada como perfeito. título executivo judicial. Então, acho que a diferença é essa, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Na verdade, a gente pode dizer que a decisão do comitê é a integração, promove uma integração ao contrato. É, Ela, na verdade, funciona como uma espécie de aditivo contratual, né? Porque ela detalha alguma questão que surgiu da execução do contrato e detalha para regular. Para regular. veja que Vida perguntou se isso vale só para particulares. Não. Veja, Vida, que acabou de sair na lei de licitações, que foi do dia 1º de abril. É a primeira vez, salvo engano, é a primeira vez em lei que expressamente há a previsão do Comitê de Solução de Disputa como uma alternativa, né? E É, para um contrato administrativo. Está lá, acho que é 150 e pouco da é, nova lei de licitação, né? Talvez seja ele até é agora a lei mais importante a lei mais importante, né? Agora, Romão, ele fala, mas o contrato não vai ser executado de qualquer forma? Vai, mas vai ser executado como contrato e não como título executivo judicial. É uma perfeito. execução do contrato, e não como título executivo judicial. E muito provavelmente, quer dizer, nada impede que as partes coloquem uma cláusula penal para a parte que desobedeça a resolução de um comitê de disputa, e aí bota uma cláusula penal alta, e essa cláusula penal vai gerar uma execução por quantia, né, se eventualmente a parte desobedecer. E o próprio sistema de interesses econômicos envolvidos desestimula o descumprimento a desatenção à resolução do comitê, né? Passa a ser desinteressante. Passa a ser desinteressante. Agora me diga uma coisa, Berna. Eu acho que eu nunca conversei isso com você e eu também nunca pensei sobre isso. Então eu vou lançar uma pergunta para a gente pensar junto. É, tem vários autores, Heitor Sica, Márcio Faria, fez pós-doutorado comigo, que colocam a execução extrajudicial como uma das portas do sistema multiportas. Mais uma das portas é você promover a execução extrajudicial. E aí, onde for possível, promover a execução extrajudicial. É possível falar em execução extrajudicial coletiva? No plano coletivo é possível falar em execução extrajudicial? Já pensou sobre isso? O que é que você quer que Não, você... nunca pensei sobre isso. É, mas acho possível. Acho possível. O que que você já pensou sobre isso? Rapaz, veja, vamos pegar aqui um exemplo, que é um exemplo emblemático, que é o exemplo do caso de Mariana.
o rompimento da barragem de Mariana. O rompimento da barragem de Mariana foi resolvido, está sendo resolvido por grandes taques. Grandes taques. Taques que merecem, inclusive, teses para poder examinar, que são taques extremamente bem construídos, complexos, sofisticados. Tanto o chamado TTAC, que é o TAC esquema, no TAC framework, como o TAC Gov, que estabelece a governança a governança das estruturas que foram criadas para poder resolver os problemas decorrentes do acidente de Mariana. E uma dessas estruturas que foram criadas foi a Fundação Renova. A Fundação Renova, ela é produto de um negócio, portanto, ela é uma infraestrutura criada para executar. Ela é uma infraestrutura criada para executar. Então, veja, é uma execução, ainda que lato sensu, ainda que ela não possa penhorar, ainda que ela não possa fazer a esta pública, ela está ali executando, fazendo cumprir comandos daquilo que foi homologado. Então, na linha do que propõe Cabral e Zanetti, que defendem essas entidades de infraestrutura específica criadas para poder implementar as decisões, sobretudo em processos coletivos, talvez por aí a gente consiga caminhar. Não sei o que é que você pensa disso. Eu acho que a ideia faz muito sentido, né? Acho que a ideia faz muito sentido. Porque se a gente considerar que o objetivo de uma execução judicial, né, é satisfazer e a gente considerar que muitas vezes a execução judicial falha nesse objetivo, sobretudo em casos como esse, né, Fred? Seria impossível. Seria impossível executar. Talvez a execução extrajudicial, nesse caso, seja a única forma de executar. Né? Leonardo pergunta se isso seria execução voluntária. Eu não sei se dá, Léo, para encaixar isso no modelo voluntário e forçado. Isso foi o modo construído consensualmente para se cumprir a decisão. Com homologação. É diferente. É diferente. Pode sim. Enfim, é uma coisa tão fora do propósito, fora do esquadro, que fica difícil pensar. Mas, a partir desse caso, a gente pode pensar assim: o juiz poderia fazer isso ex officio, a partir do 139, inciso 4, determinar a criação de uma entidade de infraestrutura para poder conduzir, por exemplo, a reestruturação? A partir do poder geral de efetivação? Aí já parece mais claro para mim que a resposta é positiva, né? Porque a gente precisa considerar o seguinte: qual é a estrutura capaz de fazer isso? Se é essa, e eu tenho que partir do pressuposto que eu não consigo, através da estrutura clássica, tradicional, atingir esse objetivo, então o caminho tem que ser esse. O caminho tem que ser esse. Eu não posso partir do quadro que o legislador imaginou para resolver problemas novos, né? E aí entra a importância das normas de textura aberta. A cláusula geral do Poder Geral de Efetivação nos permite caminhar por aí. E sempre tendo como norte o objetivo, que é a satisfação do direito. Se a gente não tem outro caminho,
Tem que pensar por aí. Está levantado aqui que isso não é execução, é pagamento. É um bom ponto. Talvez você consiga dizer que isso aí é uma execução voluntária, não é uma execução forçada, né? Porque o pagamento é uma execução voluntária, não uma execução forçada. Pode ser que sim, pode ser que sim. Embora, nos casos de reestruturação, nos casos em que a execução corresponde à reestruturação, é muito difícil pensar numa execução de reestruturação que não seja construída consensualmente. É difícil de pensar, muito difícil de pensar. Agora me diga uma coisa nessa reta final da nossa live aqui, já está acabando, por incrível que pareça. Passa rápido, passa rápido. Pô, passa rápido pra cacete. Você quer levantar algumas questões polêmicas sobre a arbitragem coletiva? Alguns pontos, assim, uns highlights, para o pessoal, você que está estudando esse assunto. Eu acho que um ponto importante é confidencialidade, né? Acho que é um ponto fundamental. Você acha que tem, não tem? Como é que é isso? Depende. Pois é. Esse é um problema com o qual a gente se depara, sobretudo analisando o funcionamento das câmaras de arbitragem, né? Será que existe um dever imputável à Câmara para divulgar informações sobre processos? E aí, se eu penso numa arbitragem coletiva que envolve uma associação privada, porque quando o poder público está envolvido, aí a lei de acesso à informação garante o objetivo, né? A própria lei de arbitragem diz que não pode ser sigilosa. Pois é. Então, aí eu resolvo o problema por aí. Não, mas mesmo assim, Fred, mesmo nesse âmbito de discussão, prevalece o entendimento de que as câmaras de arbitragem não são obrigadas a prestar informação. O membro do público pede a informação para a parte, que é o poder público, e a partir daí ele tem acesso à informação. Né? A publicidade se concretiza através desse mecanismo. Agora, se a gente pensar numa arbitragem coletiva, e aí eu acho que tem um ponto que é fundamental, que precisa ser discutido, antes de qualquer análise de qualquer ponto específico, né, sobre a arbitragem coletiva, que é o seguinte: o nosso sistema de processo coletivo incide sobre procedimentos arbitrais no que couber. Quer dizer, isso foi um ponto abordado num precedente dos Estados Unidos, no caso Greentree versus Basel, né? No caso, o que aconteceu foi justamente uma situação em que um contrato privado de financiamento, em um dado momento, ele foi certificado coletivamente. Ele foi certificado como ação coletiva. Foi uma ação individual certificada como ação coletiva. Só que aí existia uma cláusula compromissória. E a instituição financeira quis levar para a arbitragem. Né? E se entendeu que, como o sistema de processo coletivo americano se aplicava também a arbitragens, né, esse foi o leading case, a partir daí, várias instituições, câmaras de arbitragem americanas, passaram a regular a arbitragem coletiva em seus regulamentos, né, passaram a ter normas específicas para cuidar desse assunto. Então, se eu parto do pressuposto que o sistema de processo coletivo se aplica, aí eu teria que aplicar a publicidade indistintamente. Mas há nuances que chamam a minha atenção. E, para começar, só para citar um exemplo, né? Já que a gente está finalizando aqui, como é que eu posso pensar no sistema de arbitragem coletiva coordenando tutelas individuais de membros do grupo em tutelas de direitos individuais homogêneos,
com o provimento a ser obtido no âmbito da arbitragem. Quer dizer, eu vou. Como é que, muito complexo. como é que eu vou permitir que esse sujeito opte por continuar com sua demanda ou não, se ele não tiver acesso à informação do procedimento arbitral? Então, são problemas gravíssimos, dificílimos, que estão por ser descortinados, né? E eu acho que ainda essa questão do regime não tá bem construída. É verdade, é verdade. É isso. Então, terminando aqui, agradecer você mais uma vez. A conversa foi ótima. Essa conversa vai para o IGTV, né? Vai para o meu canal do YouTube. Daqui a pouco deve estar lá no canal do YouTube. Queria mais uma vez dar as boas-vindas a você, meu amigo Berna, ao nosso escritório. Você volte, você é um filho pródigo. O filho pródigo voltou a casa. E a gente fica muito feliz com isso, está celebrando a sua chegada. E essa live é uma forma de lhe agradecer e lhe saudar por isso. É isso. Suas considerações finais, fique à vontade. Fred, eu também fiquei muito feliz com o convite. Como eu disse, é um momento muito especial retornar ao Didier Sodré e Rosa. Foi ali que eu dei meus primeiros passos como aspirante a advogado, né? E depois circulei aí pela vida, estou de volta com muito prazer, com muita satisfação e com a expectativa de que nós vamos construir muitas coisas com essa equipe de craques que lá já tem. E eu espero contribuir para que a gente conquiste aí grandes novas vitórias. Muito obrigado mais uma vez pelo, Valeu. pelo convite, pela oportunidade. Um abraço grande. Beijo. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau, tchau, gente.